Vamos abrir a Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 10 até o verso 17, meus irmãos, do 10 ao 17. Diz assim a Escritura, ouçam. E finalmente, meus irmãos, Senhor, e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, as maldades espirituais em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar nesse momento, igreja. Nosso Deus e Pai, nosso Criador e sustentador, nós damos graças, Senhor Deus, a Ti pelo Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, morto no madeiro maldito em nosso lugar para a remissão dos nossos pecados e para a vida eterna. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça manifestada todos os dias em favor do Teu povo. Nós somos abençoados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, muito obrigado também por termos a alegria de nos reunir semanalmente para Te adorar, para ouvir o conselho do Senhor para nós, para a nossa alma, para a nossa própria edificação e crescimento. Deus, obrigado por ouvir o nosso clamor, a súplica que nós levantamos ao Senhor em perdão pelos nossos maus caminhos, nossos pecados, as súplicas, Senhor Deus, por misericórdia, os nossos pedidos, as nossas necessidades. Tu és bom, Senhor. Tu és o nosso Deus e sem o Senhor nada poderíamos fazer. Nós te pedimos, Senhor Deus, nessa noite, que a pregação da Tua palavra alcance os corações que estão aqui, Senhor Deus. Alcance todos que terão acesso à pregação da Tua palavra para trazer salvação, para edificar a Tua igreja, Senhor Deus, em todo lugar, mas especialmente o Teu povo que está reunido aqui nesta igreja. Pai, nós Te louvamos e suplicamos e esperamos sempre no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa passagem fala de combate, batalhas. É uma passagem que é muito conhecida nos púlpitos, e talvez, se você fizer uma pesquisa rápida, colocando o combate cristão ou batalha espiritual, você certamente vai encontrar alguém pregando neste texto que eu acabei de ler. Porque esse texto verdadeiramente fala sobre uma batalha que nós travamos, irmãos, todos os dias. Uma batalha que só terá fim quando nós partirmos desta vida para a mansão celeste. E aí aqueles que ficarem aqui, os nossos irmãos, continuarão nesta batalha, até que o dia deles chegue também, e eles sejam chamados pelo Senhor dos Exércitos. Agora, a vida cristã, ela é repleta de batalhas diferentes. Nós temos muitas batalhas travadas como cristãos. E aqui eu não estou falando das batalhas que nós travamos no nosso dia a dia, que não tem nada a ver com a igreja, com o Evangelho de Cristo.
Algumas batalhas, mesmo familiares, elas estão ligadas ao Evangelho. Mas outras não. Há outras coisas que você batalha, mas que não estão diretamente ligadas ao Evangelho, não se relacionam com o Evangelho de Cristo de modo algum. Mas as batalhas que se relacionam com o Evangelho, elas são multiformes. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai dizer que existe uma batalha que o cristão trava consigo mesmo. Paulo diz, dando o exemplo pessoal dele, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. E o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Então Paulo está mostrando ali que há uma batalha interior, uma batalha no homem, uma batalha contra a nossa natureza caída. Nós que cremos em Jesus Cristo, recebemos, quando cremos, o Espírito Santo de Deus. Fomos batizados no Espírito Santo de Deus e temos o Espírito. E é essa batalha nossa, crentes, com o Espírito Santo de Deus, que nós fazemos contra a nossa carne, ou, em outras palavras, contra a natureza caída que ainda está em nós. Todos nós somos crentes e todos nós temos o Espírito de Deus. Isso é uma verdade. Mas todos nós somos homens pecadores. Somos homens que ainda temos uma natureza pecaminosa. Quem não pecou hoje, dia do Senhor? Quem não pecou ao longo da semana? Quem não pecou depois que se tornou cristão? Ninguém é capaz de levantar a mão e dizer, eu, porque todos pecaram. Todos pecaram hoje, ontem, anteontem. Todos pecaram desde que nasceram. Mas, quando receberam o Espírito de Deus, foram feitos novas criaturas em Cristo e agora lutam contra este pecado, esta natureza que inclina, que sempre chama o homem, uma natureza poderosa, uma natureza muito forte, que leva você a desejar o pecado e a querer o pecado e a cometer o pecado. Essa é a primeira batalha. É uma batalha árdua, mas ela é contra você mesmo. Você é o seu inimigo. Tem um filme, irmãos, que o título é O Inimigo Mora ao Lado. Mas aqui, o inimigo é você mesmo. Você é o seu inimigo. Jesus diz, citando o profeta diz, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Então, quantas vezes você mesmo não foi enganado pelo seu próprio coração? O seu próprio coração desejou algo, quis algo. O coração é a natureza, entendam. A natureza caída humana. Não é o órgão que pulsa, é a natureza. Natureza perversa, pecaminosa, natureza adâmica. Então, quantas vezes você foi enganado pelo coração? Desejando coisas más, desobedecendo a Deus porque o seu coração disse, faça isso. A Bíblia diz isto, mas você faz aquilo que o seu coração é inclinado a desejar, a querer e a amar. Então, essa é a batalha mais simples, a batalha contra você mesmo, e ela já é muito difícil. Mas Paulo fala em Efésios capítulo 6 de uma outra batalha que nós também travamos. O nosso inimigo não somos somente nós mesmos, irmãos. Paulo vai falar de um inimigo maior do que você, pior do que você, o diabo, as hostes caídas de Satanás, inimigos que nos atacam. As ilustrações da Bíblia sobre este inimigo são terríveis. Talvez a ilustração mais pavorosa é a figura do leão que está pronto a devorar, a estraçalhar a sua presa. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a experiência de ver o ataque de um leão. Tem muitos vídeos aí fáceis de você encontrar isso. Mas, irmãos, é implacável, é destruidor,
é fatal. E a Bíblia diz que Satanás é como um leão que está rodeando sua presa, pronto para devorar, para atacar, destruir. Então Satanás é pior do que eu e você. E ele também é o inimigo que nós combatemos todos os dias, com os anjos caídos do lado dele. Veja, aqui o apóstolo Paulo vai, finalizando sua carta, lembrar que nós temos condições de lutar este combate cristão contra nós mesmos, mas aqui especialmente contra o diabo e as hostes caídas. E Paulo vai nos ensinar como fazer isso. Essa é uma pergunta muito boa, irmãos. Você deveria se perguntar todos os dias: como eu posso lutar contra o diabo que me assola? Como eu posso lutar contra o meu eu caído? Como eu posso participar bem da batalha cristã, do combate do povo de Deus? Você deveria se perguntar e deveria meditar sobre isso todo dia. Deveria fazer uma análise se o seu combate está sendo de fato um bom combate. Se você está saindo-se vitorioso nesse combate. Finalmente, meus irmãos, diz o apóstolo Paulo, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. A partir do verso 11, ele vai então começar a falar o como fazer isso. Mas primeiro, trabalhando especialmente no verso 10 do capítulo 6, eu quero mostrar para vocês como vocês não podem combater, ou a maneira errada de entrar neste combate. E a maneira errada é confiando em você mesmo. Você nunca pode confiar na sua própria força. Você nunca pode confiar na sua própria capacidade. Você não pode confiar na sua própria estratégia. Sempre que você confiar em você, na sua força, na sua sabedoria, na sua estratégia, na sua resistência, nas suas habilidades, você vai perder a batalha. Você vai cair. Algumas pessoas, elas montam estratégias. Literalmente, elas fazem uma tabela e começam a montar estratégias. Às vezes para vencer um pecado, às vezes para ter uma vida cristã mais gloriosa, mais fiel a Deus, mas especialmente em relação às batalhas contra o diabo, contra a carne, as pessoas criam estratagemas para tentar vencer o pecado. E o grande problema não é criar uma estratégia. O grande problema é quando Deus está fora da sua estratégia. É quando a sua estratégia é só você e a sua sabedoria. E o resultado dessas estratégias sempre é o fracasso e a derrota, meus irmãos. Observe que Paulo diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor. Sede fortes no Senhor. Não sejam fortes em você mesmo, em vocês mesmos. Não busque força interior. Vocês já devem ter ouvido muito disso por aí. Há uma força interior em você. Você é mais forte do que o que você pensa. Há um poder aí guardado, escondido, pronto para ser liberado. Você precisa encontrar esse poder, você precisa buscar esse poder interior, essa força interior. Ela não existe. Nós somos homens pecadores, irmãos. A batalha é espiritual. Não há um poder em nós, nós somos criaturas caídas, enlameadas no pecado original. Somos defeituosos, nosso coração é caído, nossos olhos são brilhosos para o pecado. Não busque uma força interior, essa é uma estratégia do coração humano.
É o coração humano que leva você a achar que há um poder interior pronto para ser usado. Você vai ouvir muito disso em filmes, em coisas assim, mas isso é falso, irmãos. Não confie em você mesmo. Não busque força em você, esse é o primeiro ponto. Além disso, se você não tem força, ninguém ao seu lado tem força para te ajudar nessa batalha. Por isso, não busque força nos seus colegas. Não busque forças no próximo, em algum homem inteligente, sábio, porque você pode imaginar que você mesmo não tem a sabedoria necessária para lutar essa batalha espiritual, mas você conhece alguém que tem. Você conhece um irmão, este pode me ajudar a enfrentar Satanás, a enfrentar as trevas, e você vai se achegar a ele, buscar forças nele, buscar a sabedoria dele. Irmãos, os nossos irmãos são úteis para muita coisa. Podem nos dar bons conselhos. Podem, de fato, trazer algum tipo de ajuda para a nossa vida cristã. Mas nessa batalha espiritual que o apóstolo Paulo faz menção, eles não podem nos ajudar. Porque não há forças neles também. Eles são como nós. Eles têm as mesmas fraquezas que nós temos. Eles têm as mesmas incapacidades, inabilidades, o mesmo problema. Eles também não podem nos ajudar. Nem você pode ajudar a você mesmo nessa batalha, nem os seus irmãos, amigos, sábios, eles também não podem te ajudar nessa batalha. Ninguém pode ajudar você nessa batalha, amados. Não adianta você agora buscar força e poder no sobrenatural, invocando espíritos ou anjos, como alguns nos dias de Paulo faziam, cultuavam até mesmo anjos, mas eles também não podem ajudar você aqui. São mais poderosos do que você, mas não podem ajudar você. O único que pode nos ajudar, como diz Paulo, é o Senhor. Por isso ele diz: irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Não é ser forte em você e na sua força. Não é ser forte no amigo e na força dele. E nem nos anjos e na força dos anjos. É ser forte no Senhor e no poder do Senhor. Essa é a única maneira de nós travarmos a batalha espiritual mencionada pelo apóstolo Paulo aqui. Se nós buscarmos a força do Senhor, se nós nos fortalecermos no Senhor e estivermos no Senhor. Nas Escrituras Sagradas, desde o Antigo Testamento, Deus sempre é chamado de o general do povo de Deus. Ele é chamado de o Senhor dos Exércitos. A igreja canta: o nosso general é Cristo. Isso significa dizer que nós estamos debaixo do comando do Senhor, da sabedoria do Senhor, da força do Senhor. E é o que Paulo está nos orientando no começo, no verso 10, ao tratar sobre a batalha espiritual. Irmãos, é fortalecer-se na força do Senhor. Como ser forte no Senhor? Vocês já se perguntaram como nós devemos interpretar o verso 10? O que significa ser forte no Senhor? Você está decidido a ser forte no Senhor? Você está decidido a confiar na força do poder do Senhor nesta batalha? Ser forte no Senhor, irmãos, acontece no momento da nossa conversão. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo e recebemos o Espírito Santo de Deus, nós somos fortalecidos no Senhor, como
homens nascidos de novo, como povo de Deus, como aqueles que são sempre assistidos pelo poder de Deus, como aqueles que são guardados e protegidos pelo poder de Deus. Fortalecer-se no Senhor significa confiar no Senhor nesta batalha. Significa, no momento em que a batalha se intensificar, clamar pelo socorro do Senhor. Significa obedecer ao Senhor em todas as coisas, porque isto significa obedecer aos comandos do general, do Senhor dos Exércitos. Não é uma força que você recebe que ainda não tem. Não é um poder miraculoso que Deus vai dar a você para que você comece a batalha, se prepare para a batalha, entre na batalha. Essa força você recebe ao crer em Cristo. Você tem essa força. O que Paulo está dizendo é que você não deve confiar em nada além de Cristo. Nada além do Senhor. Eu não sei onde fica a confiança do cristão se ela não estiver em Cristo. Em quem nós vamos confiar? Em quem vamos nos fortalecer se não for em Cristo e na certeza que temos da sua vitória? O maior adversário de Satanás foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele derrotou o diabo quando foi tentado no deserto. Ele derrotou o diabo ao obedecer fielmente o seu Pai, ou a palavra de Deus, o que Deus lhe ordenou. Ele nos mostrou, irmãos, que está pronto para liderar a igreja e ser o poder e a força da igreja, sempre, em qualquer batalha, com qualquer inimigo, seja com a nossa natureza ou com o próprio diabo. É confiar no Senhor, esperar na força do Senhor, agarrar-se ao Senhor Jesus Cristo, ser fiel ao Senhor e em obediência à sua palavra. Isso é ser fortalecido no Senhor. Aqui o Senhor não está falando de um revestimento de poder, como ele deu a muitos apóstolos e a outros homens naqueles primeiros dias, para fazer milagres, curas, coisas maravilhosas. Não é esse poder. Ser fortalecido no Senhor, aqui, é um chamado geral ao povo de Deus. Não é um chamado especial para alguns homens operarem poderosamente, como nos dias apostólicos. Aqui é para a igreja de todas as épocas, é para nós, para você e para mim, irmão. Confiar no Senhor, na força do Senhor, a força do seu poder. Talvez você precise ser convencido que a força do poder de Cristo é suficiente. Vamos lá. Se fizermos um breve levantamento nos evangelhos, apenas nos evangelhos, nós vamos encontrar a força do poder de Cristo sendo demonstrada de várias formas, em várias ocasiões, de muitas maneiras diferentes. Vocês sabem que o Senhor Jesus, por exemplo, em relação às coisas materiais, ele fez a multiplicação dos pães e peixes com poucos pães e poucos peixes. E ali ele demonstrou a força do seu poder para alimentar uma multidão numerosa, irmãos. 5 pães, 2 peixes. E o Senhor Jesus, com a força do seu poder, alimenta uma multidão. Tudo bem, isso não é algo relacionado ao combate espiritual. Mas lembre que numa outra ocasião, quando o apóstolo Pedro estava apavorado diante da tempestade que caía sobre o mar da Galileia, ele viu o Senhor Jesus
de madrugada, vindo, caminhando sobre as ondas do mar bravio. E Pedro, quando viu o Senhor, sai do barco e começa a caminhar na água. Como o Senhor estava caminhando, Pedro também caminhava sobre as águas. Os liberais não creem nisso. Nós temos que crer nisso, se cremos que a palavra de Deus é a verdade. Temos que crer que Pedro caminhou sobre as águas. Antes de prosseguir, eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Vocês creem que Pedro, por ele mesmo, tinha poder de caminhar sobre as águas? Ninguém tem poder de caminhar sobre as águas. Mas Pedro caminhou sobre as águas. E como ele fez isso? É porque Pedro era um homem de muita fé, e a sua fé o levou a caminhar sobre as águas. Se for por isso, muitos homens deveriam caminhar sobre as águas. Porque não é possível que só Pedro tivesse uma fé como aquela. Ele caminhou sobre as águas por causa da força do poder de Cristo. Ele confiou no Senhor. E foi como se o Senhor dissesse: venha, caminhe como eu, pela força do seu poder. Porque Pedro não tinha o poder de caminhar sobre as águas. Mas talvez você diga: pastor, aí também não há batalha espiritual. Agora há pouco lemos em João capítulo 11 o texto em que Jesus está no túmulo de Lázaro, irmãos. O Senhor Jesus está diante do túmulo de Lázaro e a Bíblia diz que Lázaro estava morto há 4 dias. Inclusive, o seu corpo estava apodrecido e já tinha mau cheiro. Mas Jesus ordena que a pedra seja removida do sepulcro. Qual foi a primeira reação das pessoas? Foi remover a pedra? Foi dizer: não, Senhor. Ele já está morto, já faz 4 dias, já fede. Eles tentaram impedir Jesus. Então Jesus demonstra a força do seu poder, quando ele diz: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto vive e sai caminhando do sepulcro. A força do poder de Cristo está escalando, não está? Começa com os pães e peixes, depois ele acalma o mar, faz Pedro andar sobre as ondas e acalma o mar em seguida, e agora ele ressuscita um homem que está morto. Ele traz o espírito de Lázaro de volta ao corpo. Ele refaz o corpo apodrecido de Lázaro. Seus órgãos já estavam deteriorados por causa dos 4 dias sem funcionar. Seu sangue estava coalhado, irmãos. Mas Deus faz tudo voltar ao normal. Jesus faz tudo funcionar novamente, perfeitamente, maravilhosamente. A alma dele volta ao corpo, o corpo é refeito e ele levanta e sai caminhando. Pela força do poder de Jesus Cristo. Creiam, meus irmãos, que a força do poder de Cristo é o que nós precisamos para a batalha espiritual. Ser revestido da força do poder, ser forte no Senhor e não em nós mesmos. Então, não confie em você, confie no Senhor. Você está habilitado pelo Senhor para esta batalha. A força é a força dele. O poder é o poder dele, não o nosso. Mas na sequência, vem algo interessante que o apóstolo Paulo começa a retratar. Aqui, meus irmãos, Paulo vai apresentar o retrato de uma espécie de soldado romano, de uma patrulha romana, como se vestia um soldado romano que estava pronto para ir à batalha naqueles dias, ia para a guerra.
Então Paulo vai mostrar como se revestir do Senhor e da força do seu poder para ir à guerra. Como vestir a roupa, a armadura do povo de Deus. Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Você não pode entrar nesta guerra sem estar revestido com a armadura de Cristo, a armadura de Deus, como eles diz aqui. Há algumas razões para isso que o próprio Paulo menciona aqui. Primeira delas, trazendo para a ilustração, ele vai a partir do verso 13, falar de vários utensílios dessa armadura. Ele cita a armadura de um modo geral e depois ele começa a falar da armadura de modo particular. Vai falar do capacete, das sandálias, etc. O escudo, a espada. Mas veja, antes de falar nisso, ele apenas diz que é necessário que o cristão esteja revestido com essa armadura de Deus, para que ele possa estar firme. A armadura é necessária porque ela é uma proteção para o povo de Deus nesta batalha, irmãos. O fato, ou o motivo pelo qual nós vamos usar essa armadura, é porque o nosso inimigo é o diabo, diz o texto no verso 11. Ele é astuto, as suas ciladas são perigosas, ele é Satanás. No verso 12, ele vai continuando a sua demonstração de que a batalha é espiritual. Ele vai falar sobre a luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e contra as potestades, é contra o governante das trevas deste mundo. Perceba, essa luta, irmãos, essa batalha que nós estamos envolvidos, ela é muito séria. Você não deve menosprezar essa guerra. Você não deve entrar nesta guerra despreparado. Você pode ser ferido, você pode ser gravemente ferido. Alguns soldados que vão para a guerra até voltam para casa e até vencem a guerra, mas eles às vezes voltam sem as pernas, às vezes voltam cegos, sem uma mão ou um braço, às vezes voltam em coma e nunca mais vão sair do coma. Ou seja, às vezes não morrem na batalha, mas são feridos gravemente. Isto porque o inimigo que está do outro lado deseja destruir, matar, vencer. E assim é o nosso inimigo, irmãos. Satanás deseja liquidar o povo de Deus, matar, destruir, acabar com você. Graças a Deus por Jesus Cristo, que é a força do nosso poder. Graças a Jesus Cristo que nos reveste com o seu poder e com essa armadura maravilhosa, porque o inimigo é sagaz e perigoso. É o diabo, é o próprio diabo. Às vezes nós também não nos damos conta, irmãos, de que essa batalha, o inimigo é o principal adversário. Às vezes nós imaginamos que o inimigo é o irmão, ou mesmo só o nosso coração caído, ou mesmo demônios que obedecem às ordens de Satanás. Mas veja, é o próprio diabo, diz a palavra de Deus. É o próprio Satanás que se levanta contra a igreja e o povo de Deus. Ele é o arquiteto da queda do homem no pecado. Ele planejou a desgraça da humanidade. Foi o diabo, numa serpente, que iludiu Adão e Eva, a começar por Eva, no jardim do Éden.
O texto de Gênesis 3 começa dizendo que Satanás na serpente, e a serpente era o animal mais astuto do campo, sagaz, diz o texto bíblico. Esse é o nosso adversário, irmãos. Satanás, o mesmo que teve a ousadia de enfrentar o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus em carne. Ele é o adversário que você está lutando todo dia, que conhece você, que conhece suas fraquezas, sabe os seus pontos fracos, seus defeitos, suas inclinações, conhece muito do seu coração. E ele vai atacar exatamente aí, onde você é mais fraco. Por isso, prepare-se. Esteja com a armadura de Deus, revestido com a armadura de Deus, porque a batalha é contra o diabo e o seu séquito, seu exército. Não é uma luta contra carne e sangue, mas é contra as potestades, as regiões celestiais, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nas regiões celestes. É uma batalha muito maior do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Você não consegue sequer enxergar o seu inimigo. Observe o verso 13. Depois da descrição do inimigo que nós vamos enfrentar, Paulo começa o verso dizendo: portanto, isto é, por causa disso que eu acabo de mencionar, sobre o inimigo, sobre o diabo, sobre os anjos caídos, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, revestidos com a couraça da justiça. Ele fala do cinto, ele fala da couraça da justiça, ele fala no verso 15 dos calçados, os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Essa figura é fantástica, irmãos. Na época do mundo romano, não havia armas de fogo com pólvora, como nós fazemos hoje, como nós temos hoje. Revólveres, coisas assim, canhões. Naqueles dias eles tinham espadas, eles tinham arco e flecha, e algumas outras invenções, como a catapulta e outras coisas que começavam a surgir ali. Mas eles não tinham as armas de fogo que nós temos hoje. Mas as flechas que eles atiravam, elas eram embebidas, havia uma espécie de tecido que ficava enrolada sobre a ponta da flecha, que era de metal, e esse tecido era embebido em óleo ou em azeite inflamável. E quando eles iam atirar a flecha, eles então colocavam a ponta da flecha no fogo, e a ponta da flecha ficava incandescente, em chamas. E aí então eles atiravam as flechas nos adversários. Se essa flecha atingisse uma casa, por exemplo, a casa começava a pegar fogo. Se ela atingisse um soldado, a roupa do soldado pegava fogo. Era a morte certa. Mas veja que coisa interessante. Quando os soldados romanos iam para a guerra, o escudo que eles usavam, e o texto também fala de escudo, tomando sobretudo o escudo da fé, mas os escudos que eles usavam eram escudos de madeira, era um escudo que quase cobriu a pessoa toda. Se ele colocava o escudo na frente, esse escudo cobria boa parte do soldado, era mais ou menos como aquele escudo que a polícia de choque, não é? A força de choque utiliza quando vão para manifestações na rua. Eles colocam o escudo na frente e o escudo cobre o soldado inteiro. O escudo romano era muito parecido com esse escudo. Mas ele era revestido no meio de uma camada de ferro. Ele era de madeira e uma camada de ferro no centro, para proteger mais ainda o soldado.
E havia um tecido, uma espécie de tecido, não, um couro de um animal que era revestido o escudo inteiro. Ele era coberto com um tecido, com um couro de animal. E antes da batalha, eles pegavam os escudos e colocavam dentro d'água, para que a água penetrasse ali na madeira, no couro, e ficasse tudo embebido, molhado, frio, para que, quando as flechas inflamadas dos inimigos fossem lançadas, elas não queimassem o escudo. Porque estavam molhadas, elas não iam queimar. Eles podiam arrancar facilmente as flechas. Veja, Paulo está pensando nisso, quando diz que o escudo que nós vamos usar vai ser capaz de apagar os dardos inflamados do maligno. Ou seja, as flechas que o maligno vai atirar para tentar atingir você nesta batalha espiritual. Deus é a sua proteção. Observe que cada peça apresenta uma parte daquilo que o Evangelho nos apresenta. A verdade do Evangelho, cingi os vossos lombos com a verdade. Depois, a couraça da justiça, a justiça de Cristo, do Evangelho. Depois, os calçados da preparação do Evangelho da paz. No verso 16, o escudo da fé, a fé do Evangelho, a fé em Cristo. E no verso 17, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, como se preparar para a batalha espiritual contra as forças de Satanás, contra o diabo e suas forças? No Senhor Jesus, buscando Cristo, a força do seu poder, e estando pronto com a armadura que Deus nos deu, que é a descrita pelo apóstolo Paulo a partir do verso 13. A verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus, que é a espada do crente. É com a espada que nós vamos vencer o inimigo. A espada aqui é o instrumento da batalha, da guerra, o instrumento que vai impor derrota ao adversário. É a Bíblia, a palavra de Deus. Veja, é somente isso que é necessário, irmãos. Cristo, a fé, o evangelho, a verdade, a justiça, a salvação, nada mais. Você não precisa treinar numa academia militar. Você não precisa de sabedoria humana. Você não precisa de uma multidão de soldados do seu lado. Você precisa disso aqui. Se nós tivermos essa armadura de Deus, irmãos, e confiarmos plenamente no Senhor, nós estamos aptos, adequadamente preparados para a batalha que já estamos dentro dela. Uma vez eu estava numa igreja, eu não lembro se foi lá na igreja que eu pastoreei, ou se foi em uma outra igreja que eu estava visitando, e havia lá um senhor que era já meu amigo há muito tempo. Ele tinha um carro de som, ele aposentou-se, foi aposentado, e aí é um crente muito fiel, e ele disse: agora que eu estou aposentado, eu vou pegar o meu carrinho e vou montar um carro de som em cima dele. Ele botou as caixas de som, tudo direitinho, som alto. E ele passava a semana toda rodando a cidade por conta própria, com pregação do evangelho, música evangélica, o tempo todo. Não sei se o Aricildo chegou a conhecer ele, esse homem que eu estou falando. De vez em quando a gente ia no centro, escutava de longe, é o irmão. Ia lá, ele estava lá. Às vezes parava numa esquina que tinha muita gente, porta do mercado, numa entrada da cidade. Ele andava muito, era o dia todo. E uma vez eu encontrei ele na igreja. Ele era meu amigo, eu não lembro se foi na igreja que eu pastoreava. Mas eu encontrei ele lá, e ele disse assim, ele estava sentado do meu lado.
E ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse: Pastor Marcos, todas as vezes que eu vou para a igreja, que eu abro a minha Bíblia, quando eu chego na igreja, eu abro minha Bíblia e eu não fecho mais. O senhor nunca vai me ver durante o culto com a Bíblia fechada. Abriu, só fecho quando termina. E por que você faz isso, irmão? E ele disse: porque a Bíblia é a boca de Deus, é a palavra de Deus. Aquele homem, com isso, demonstrava não apenas que confiava nas Escrituras, mas no poder da palavra de Deus. Não era magia, não era se a Bíblia ficar fechada vai acontecer coisa diferente, mas ele sabia que a Bíblia era a palavra verdadeira de Deus, não era só um livro qualquer. Ah, meus irmãos, creiam fielmente que Cristo Jesus, o nosso Senhor, está conosco nessa batalha e Ele é a nossa força. Descanse nele. Nós sempre, quando pregamos sobre a salvação, nós anunciamos: esqueça suas obras, elas não servem para nada. Descanse em Cristo, na obra de Cristo. Você está confiando toda a sua vida. Você está confiando o seu destino eterno. Você está confiando sua alma naquilo que um outro homem fez. Você só faz isso se você crê nisso. Se você não crê, você pode até dizer: tá bom, vou fazer, mas você vai confiar nas obras. Você vai continuar dando esmola, porque pensa que dar esmola vai ajudar você na salvação. Você tem que dar esmolas. É cristão dar esmolas, mas isso não ajuda a ser salvo. Você tem que dar para ajudar o próximo. Por misericórdia, quem tem necessidade. Mas isso não vai aumentar uma grama de salvação para você. Nunca vai abrir as portas do céu. É confiar e descansar em Cristo somente. E vocês descansam em Cristo. Vocês confiam no Senhor, na obra do Senhor Jesus. E por isso são salvos. A batalha espiritual é a mesma coisa. Confie no Senhor, na força do Senhor. Revesti-vos na força do Senhor, na força do seu poder. Sejam fortes no Senhor. Veja, confiem nele, em Cristo Jesus, para que esta batalha terrível você saia vitorioso. Se você resolver sair de Cristo, puxar a sua espada e você decidir você mesmo lutar, você será abatido. Imagine que Jesus Cristo é um tanque de guerra. Você está dentro do tanque, blindado, protegido, armado. Por onde o tanque de guerra vai passando, ele vai destruindo. Ele vai abrindo as fronteiras. Mas se você decidir abrir ali o alçapão e sair, você vai ser atingido por uma bala e vai morrer. Confie no Senhor. Confie na força do Senhor, na força do poder de Cristo. É assim que você precisa estar participando da batalha da sua vida contra o diabo. Na força do Senhor. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Curve a cabeça, vamos todos orar. Nosso Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós estamos no meio de uma grande batalha, Senhor, acabamos de ver isso. E o Senhor é a força que nós temos. Nós confiamos inteiramente em Ti, Senhor Jesus Cristo. Por isso, nosso Deus, nos faça lembrar de que o Senhor é a nossa força, de que o nosso coração tem que estar firmado no Evangelho de Jesus Cristo, de que o nosso inimigo é poderoso, mas Cristo é maior. Cristo é a força do poder que nós temos. Ó Senhor Deus, permita, Senhor Deus, que o nosso coração se alegre muito em Cristo Jesus durante toda a batalha, vendo o nosso inimigo ser derrotado, vendo a vitória
do teu povo que se aproxima no grande e triunfante dia final, em que vamos nos encontrar com o nosso Senhor Jesus face a face, e seremos purificados e santificados totalmente do nosso pecado, da nossa natureza caída, e receberemos o nosso galardão, preparado pelo nosso bom Senhor Jesus Cristo, que vence nossas batalhas, anda conosco, está sempre do nosso lado, nunca nos desampara. Obrigado, Senhor. Continue a cuidar do teu povo, Senhor. Nos momentos de fraqueza, e como diz o apóstolo Paulo, nos dias maus, que o Senhor nos lembre disso. Que o nosso coração seja aquecido pelo Espírito Santo para lembrar destas palavras do Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.